agora nós vamos aprender como calcular esse ponto de equilíbrio. Mas antes disso, eu queria só relembrar alguns conceitos importantes para que vocês entendam bem a demonstração que eu vou fazer a seguir. A gente já viu que os custos de uma empresa, os custos totais, eles são compostos de custos fixos e custos variáveis, né? Então, os custos fixos são aqueles que, à medida que eu vou vendendo, eles não se alteram, né? Então, por exemplo, aluguel, não importa quantas unidades eu for vender de algum produto ou serviço, eu vou sempre pagar o mesmo valor de aluguel. Então, é um custo fixo. Já outras despesas, como impostos, comissão de vendedores, ou mesmo até o próprio custo do produto, eles são despesas, né? O custo, no caso do produto, é um custo variáveis, ou seja, quanto mais eu vender, mais eu vou ter aquele custo. Quanto mais vender, mais eu vou pagar imposto, mais eu vou pagar comissão, e mais eu vou ter o custo de comprar aquele produto para poder revender, né? Então, esses são dois conceitos bem importantes que a gente tem que entender. Então, que o custo total, ele é o custo fixo mais o custo variável. E a outra que a gente já viu no gráfico é que o ponto de equilíbrio ele se dá exatamente quando a minha receita ela se equipara ao meu custo, né? O meu custo total. Ou seja, a partir daquele momento eu estou empatando. O que eu tive de receita, eu estou pagando em gastos, né? Em despesas. Então, esse é o ponto de equilíbrio, que a partir dali eu tenho lucro e abaixo dele eu tenho prejuízo. E outra coisa que eu preciso explicar antes, para vocês entenderem a questão de como é que a gente calcula esse ponto de equilíbrio, é a questão de margem, né? E margem de contribuição, tá? Então, eu queria exemplificar para vocês de uma maneira bem clara, bem didática, para vocês entenderem bem como que isso funciona. Então, eu vou começar com um exemplo digamos que eu vendo uma torta de maçã, já que eu já falei em outros vídeos, vou citar esse exemplo. Aí eu tenho digamos que eu só revendesse a torta de maçã, tá? Então, digamos que eu comprasse ela por R$ 50 e vendesse ela por R$ 100, tá? Então, o que acontece? Meu custo é 50, minha venda é R$ 100. Agora, vamos supor que eu tenho essa torta de maçã, tá? Digamos que ela represente 100% do total da venda dela que eu recebi, tá? R$ 100, tá? Que eu estou recebendo aqui. Aí, o que acontece? Desses R$ 100 que eu recebi do cliente, porque eu vendi a torta, eu vou tirar 50, que é o meu custo. Lembra que ela custa R$ 50? Então, R$ 50 é o custo, tá? Digamos que eu ainda pague de impostos 30% em cima do valor de vendas. Então, em cima de R$ 100, eu vou pagar 30%, R$ 30, certo? Então, vocês fazem a conta. Eu tinha 100. 50 eu usei para comprar. Então, sobrou 50. Desses 50, 30 são impostos. Então, quanto é que sobrou? 20. Tá? Desses 20, digamos que eu pague 10% de comissão para um vendedor. Tá? Eu estou exagerando, mas é só para vocês entenderem. O que acontece? Dos 20 que eu tinha, 10 foi para o vendedor. O que eu fiquei? Fiquei só com 10%. Certo? Então, esses 10% que vão para o meu bolso, ou seja, que é o quanto que eu tive de lucro nessa operação, né? De vender por uma torta de maçã que custou 50, que eu paguei 30 de impostos, mais 10 para o vendedor, acabou sobrando só R$ 10 que iriam para o meu bolso, certo? Um cálculo bem simplista. Então, a gente pode dizer que esses R$ 10 em cima do 100 a gente chama de margem de contribuição. É quanto que do total que eu vendi, quanto que realmente sobra tirando, né, toda a parte que é variável ali, digamos, que é o custo, né, da mercadoria. Quanto mais eu vender, mais eu vou pagar. A gente já viu os impostos e a comissão do vendedor. Então, o que acontece? Se eu somar o custo, mais os impostos, mais a comissão do vendedor, deu 90%, certo? E sobrou 10%. Aqueles 10% a gente chama de margem de contribuição, certo? Então, vocês prestem atenção nesse termo margem de contribuição, tá? No caso aqui seria 10%. Agora eu vou mostrar para vocês, quando a gente calcula o ponto de equilíbrio de um empreendimento, de uma empresa, a gente acaba dividindo, tá? Depois até vou mostrar, se alguém quiser, como é que chega essa fórmula, só para a pessoa entender, mas o importante é a gente saber aplicar ela, não é? A gente não está aqui para ser matemático nem nada para
ficar deduzindo as fórmulas, mas quem tem curiosidade eu vou mostrar. Eu só queria, então, exemplificar assim. Nesse caso, que a gente tem, por exemplo, da torta de maçã, se a gente dividir, tá, no caso da empresa, né, o custo fixo total dela pela margem de contribuição, a gente vai chegar exatamente no ponto de equilíbrio, que é quanto que eu preciso vender em termos de faturamento para pagar os meus custos, certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, digamos que a minha empresa, tá, que vende tortas de maçã, ela tivesse um custo total, que é o custo de aluguel, mais todas as taxas fixas, a luz, que acaba sendo, né, também fixa, telefone, internet, todas essas despesas que mês a mês elas não mudam, tá? Independente se eu vendi nada ou muito, né? Elas vão sempre ter esse custo. Então, nesse exemplo aí, digamos que eu tenha um custo de uma empresa total de R$20.000, tá? Se eu for calcular o ponto de equilíbrio dessa empresa, eu vou pegar aqueles 20.000, certo? Vou pegar aqueles 20.000 e vou dividir por 10%, tá? No caso, 10% é 0,10, tá? Então, o que acontece? Se eu pegar 20.000 e dividir por 0,10, vai dar 200.000. Olha que loucura. Então, o que acontece? Se eu trabalhar dessa forma, minha empresa, só para eu pagar meus custos, não é nem para lucrar, tá? Só para eu pagar meus custos, eu vou ter que vender 200.000 em tortas de maçã, né? Ou seja, é uma operação totalmente inviável, correto? Então, por que eu gosto muito de dar esse exemplo, assim, do ponto de equilíbrio? Porque o ponto de equilíbrio, a gente pode fazer várias simulações, quando a gente está bolando um negócio, uma empresa, para calcular exatamente quanto que a gente tem que fazer, que a gente tem que vender, né, de produto ou de um serviço, só para a empresa se pagar. Porque aquele ponto ali deveria ser o ponto de partida. Ninguém quer ficar abaixo dele porque ele está dando prejuízo. Ninguém faz uma empresa para dar prejuízo, a gente faz para dar lucro. Então, a gente tem que dimensionar a nossa empresa de uma forma que esse ponto de equilíbrio ele seja fácil de atingir e que a gente consiga realmente, com a operação normal, não no cenário melhor dos melhores possíveis, que a gente consiga ter lucro. Não, a gente tem que já planejar ela para um cenário, digamos, mesmo que seja um pouco pessimista, ela ainda, no mínimo, simpático, já começa a ter um lucro, certo? Então, isso é muito importante a gente entender, porque é um dos pontos chaves assim que as pessoas que começam não entendem. Então, elas acabam definindo quanto que elas vão comprar. Ela compra um produto lá e elas, vou vender por 10% acima, eu vendi por 10, comprei por 10, vou vender por 11. Aí a coisa piora mais ainda, porque a tua margem diminui e a mesma coisa fica, por exemplo, se você tem um custo fixo muito alto, acaba o ponto de equilíbrio indo lá para a Lua também. Então fica uma coisa muito difícil de se pagar. Quisera dar lucro. Então, assim, essa demonstração acho que vai ficar bem clara, vocês enxergando, né? E a gente pode fazer, eu gosto muito de fazer com meus clientes, são simulações de cenários. Então, normalmente eu gosto de fazer um cenário pessimista, otimista e um realista. Porque que acontece? A gente tendo esses parâmetros e a gente medindo eles com o tempo, digamos que eu operei um mês com a minha empresa lá, aí no final do mês eu vou só um pouquinho. Como é que está o meu ponto de equilíbrio? O meu ponto de equilíbrio é X. E quanto é que eu estou vendendo? Eu estou distante do ponto de equilíbrio, então eu estou tendo muito prejuízo. Se eu estou além dele, eu já começo a ter lucro, né? E você sabe que a empresa nenhuma empresa sustenta muito tempo ficar no vermelho, no prejuízo, né? Então a gente tem que dimensionar ela para ter lucro, para ela crescer, tá? E a maioria das empresas que acabam falindo, elas entram no vermelho e não tem esse fôlego e ela não consegue mais se reerguer, né? Ela entra numa espiral, num ciclo ali de custos e de dívidas que cada vez aumentam mais e acaba muitas vezes falindo, fechando, né? Até sendo vendida por preços quando é um negócio bom, preços bem baratos, né? Que poderia, não no valor que ela vale, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido e gostado bastante dessa explicação. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou quiserem saber um pouco mais, vocês podem me mandar nos questionários aqui que vai ser um prazer ajudar e responder vocês, tá certo? E outra coisa que eu queria falar para vocês, quem quiser, eu fiz uma planilha
modelo, tá? Que vocês podem baixar ela e utilizar para simular os pontos de equilíbrio da sua empresa. Então, vocês podem botar os custos fixos, variáveis, e simular o ponto de equilíbrio, né? Que é uma coisa importantíssima. Todo empreendedor, antes de empreender, deveria saber isso aí. Isso aí deveria ser uma coisa que os contadores deveriam ensinar para quem quer empreender, a própria universidade e cursos também deveriam ensinar isso. Tá certo? Espero que vocês curtam bastante, sim, e que usem a seu favor. Essa é uma ferramenta muito boa de planejamento. Tá certo? E convido aqui para vocês que quiserem saber um pouco mais sobre o meu trabalho. Eu vou fazer uma palestra sobre como empreender no Brasil, que vai acontecer no dia 25 de março, às 20 horas, pela internet. Então, se você quiser também saber, procura nas informações, não sabe mais, que vai ter mais informações para você poder se inscrever e participar. A palestra é totalmente gratuita. Ok? Um abraço e até mais.